Imagine que você acorda um dia e todas as pessoas desaparecem. As ruas estão vazias, o silêncio é quase palpável. Não há notificações, não há trânsito, não há ninguém te observando. Só você e o som distante do vento. Nos primeiros minutos, talvez isso pareça libertador. Nenhuma cobrança, nenhum olhar. Mas à medida que as horas passam, algo muda. O silêncio começa a pesar. Você sente uma vontade quase instintiva de ligar algo, abrir uma tela, procurar um rosto, qualquer presença humana que te prove que ainda existe um nós. Essa reação diz muito sobre o tipo de mente que o nosso tempo fabrica. Somos treinados para fugir da solidão como se fosse um castigo. Desde cedo, aprendemos que estar sozinho é sinônimo de fracasso. O aluno sem amigos, o solteiro sem par, o estranho que janta sozinho. A cultura digital reforça isso com força total. Estar offline é o mesmo que desaparecer. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais tentamos fugir do silêncio, mais nos afastamos de nós mesmos. Um estudo conduzido pela Universidade de Harvard mostrou que a maioria das pessoas prefere se ocupar com qualquer distração, inclusive dolorosa, do que passar apenas alguns minutos sozinhas com os próprios pensamentos. Em outras palavras, estar consigo mesmo se tornou algo insuportável. E isso é trágico porque é justamente nesse território solitário que nascem as ideias, o autoconhecimento e a clareza. Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão, dizia que a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Ele sabia o que o mundo moderno parece ter esquecido. É impossível entender a própria mente em meio a tanto barulho. Quando não há silêncio, tudo se mistura. As opiniões dos outros se confundem com as suas. Os desejos alheios parecem seus, e a sua vida vira uma colagem de expectativas. Vivemos uma era em que estar ocupado virou símbolo de valor. As pessoas competem para ver quem tem a agenda mais cheia, como se isso provasse importância. E, ironicamente, quanto mais corremos atrás de estímulo, mais vazios nos sentimos. O cérebro humano, que evoluiu para lidar com períodos de calma e introspecção, agora é bombardeado por informações em ritmo industrial. A dopamina se tornou o novo ar que respiramos. Cada notificação, cada vídeo curto, cada like é uma microdose de prazer. E como qualquer vício, quanto mais consumimos, mais precisamos. Mas a consequência é sutil. A mente viciada em estímulo perde a capacidade de se concentrar. E sem concentração, não há profundidade. É por isso que tantas pessoas hoje se sentem perdidas, mesmo cercadas de tudo o que sempre desejaram. Não é que falte amor, sucesso ou propósito. Falta silêncio. Falta o espaço interno onde essas coisas podem ser compreendidas. Se você duvida, tente um pequeno experimento. Desligue o celular e sente-se em silêncio absoluto por 10 minutos. Sem música, sem telas, sem distrações. Observe o desconforto surgir. É quase físico, uma ansiedade que se espalha pelo corpo, um impulso automático de fazer algo, qualquer coisa. Esse desconforto é o espelho do que você evita há anos. Você mesmo. E é aqui que mora o segredo que poucos descobrem: a solidão não é o oposto de conexão, é o alicerce dela. Pessoas que se conhecem profundamente, que dominam a própria mente, são as únicas capazes de se conectar de forma real. O resto é ruído, é troca de máscaras. Quando você aprende a ficar bem sozinho, começa a se libertar da necessidade de aprovação. E só então o amor, a amizade e o sucesso deixam de ser prisões. Nietzsche dizia que quem não pode ficar sozinho odeia a si mesmo. Palavras duras, mas verdadeiras. Porque quem foge da solidão, foge do espelho
que mostra o que ainda precisa ser enfrentado. E a mente moderna, cercada de estímulos, se tornou uma especialista em evitar esse espelho. Os grandes pensadores, artistas e inventores da história entenderam isso intuitivamente. Da mesma forma que uma semente precisa da escuridão da terra para germinar, o ser humano precisa de períodos de isolamento para florescer. Einstein, Tesla, Darwin, Virginia Woolf, todos cultivavam o hábito da solidão, não porque odiavam pessoas, mas porque sabiam que o ruído do mundo sufoca o som das ideias. Hoje, ao menor sinal de tédio, corremos para preencher o vazio. Mas o vazio não é inimigo, é o útero das criações. É nele que o caos interno se organiza, que as memórias se alinham, que a mente se reconecta ao essencial. Por isso, a pergunta real não é como fugir da solidão, mas como usá-la a seu favor. A solidão é uma ferramenta, uma lente que revela o que estava borrado pela pressa. E quem aprende a enxergar através dela, descobre algo que o mundo inteiro tenta esconder, que a paz que procuramos lá fora sempre esteve dentro. A humanidade construiu um mundo que parece odiar o silêncio. Em cada esquina, a música tocando. Em cada tela, uma voz tentando te vender, te ensinar ou te distrair. Até nas horas de descanso, a mente continua ligada, como um motor que não sabe desligar. Mas o que ninguém te conta é que essa hiperconexão tem um custo e ele é alto. O custo é a incapacidade de escutar a si mesmo. E quando você não escuta a própria voz, acaba acreditando na voz de qualquer um. É assim que se nasce uma geração inteira de pessoas exaustas, sempre conectadas, mas sem rumo. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard dizia que a maior forma de desespero é não ser quem realmente se é. E nada contribui mais para essa perda de identidade do que a incapacidade de estar só. Porque quando você se isola por um tempo, o mundo deixa de sussurrar o que você deve pensar, vestir ou desejar. No começo, o silêncio é desconfortável. Ele arranca as máscaras e te deixa cara a cara com a própria bagunça. Mas é exatamente ali que começa o processo de reconstrução. Pense em como a natureza funciona. O inverno parece um período de morte, mas é ele que prepara o solo para a primavera. O mesmo acontece com a mente. Os momentos de reclusão, de aparente vazio, são os que fertilizam o terreno da consciência. A solidão é o inverno da alma, e só quem aceita passar por ela floresce de verdade. A ciência moderna está começando a comprovar o que filósofos e monges sabiam há séculos. Estudos da Universidade de Yale mostraram que o cérebro possui uma rede do modo padrão, um sistema que se ativa quando estamos em repouso, sem estímulo externo. É nesse estado que o cérebro revisa experiências, organiza memórias e cria conexões entre ideias distantes. Em outras palavras, o silêncio é o software que reorganiza a mente. Quando você preenche todos os segundos do dia com ruído, é como se nunca deixasse o sistema reiniciar. Grandes mentes entenderam isso de forma quase instintiva. Nikola Tesla costumava caminhar sozinho por horas antes de trabalhar em suas invenções. Dizia que as ideias mais poderosas nasciam quando a mente finalmente parava de tentar pensar. Bill Gates mantém até hoje o hábito de se isolar 2 vezes por ano para refletir o que ele chama de Think Week. Durante esses períodos, sem interrupções, ele relê anotações, revisita erros e toma decisões que moldaram o futuro da Microsoft. Esses homens não enxergavam o isolamento como fuga, mas como um campo de treinamento da mente. E aqui está um detalhe que muda tudo. A solidão verdadeira não é o mesmo que isolamento social. Ficar sozinho não significa se afastar das pessoas, mas se reconectar com a sua essência antes de voltar ao mundo. É o oposto da fuga, é uma preparação. O problema é que a maioria confunde
distração com descanso. Passamos o dia cercados por estímulos, e quando finalmente temos um tempo livre, buscamos ainda mais estímulo. Chamamos isso de relaxar, mas é apenas uma forma mais sutil de fugir de nós mesmos. É por isso que tantas pessoas dizem: não consigo parar de pensar, porque nunca deixam a mente respirar. Schopenhauer usou uma metáfora poderosa para descrever as relações humanas: o dilema do porco-espinho. Em um dia de frio intenso, os porcozinhos-espinhos se aproximam para compartilhar calor, mas quanto mais próximos ficam, mais se ferem com os espinhos uns dos outros. Então se afastam até que o frio os obriga a se reaproximar. No fim, aprendem a manter uma distância exata, nem tão perto que cause dor, nem tão longe que cause solidão. Esse equilíbrio é o que falta à maioria de nós. Buscamos calor, mas esquecemos que ele só é suportável quando já estamos em paz com o próprio frio. E é por isso que a solidão saudável é essencial. Ela é o intervalo entre o eu que o mundo quer e o eu que realmente sou. É o laboratório onde você aprende a lidar com suas sombras antes que elas contaminem as relações, o trabalho e as decisões que toma. Sem esse tempo de quietude, a vida vira apenas reação e não criação. No fundo, não é o barulho lá fora que nos assusta, é o barulho aqui dentro. É o eco das vozes que reprimimos, das dores que não nomeamos, dos sonhos que abandonamos por medo de parecerem ridículos. O silêncio não é o inimigo, ele é o mensageiro. E toda vez que você o evita, perde a chance de ouvir o que ele está tentando te dizer. A solidão é a escola da maturidade. Quem a enfrenta com coragem, aprende a ser inteiro. Quem a teme, passa a vida procurando em outros o que só poderia encontrar em si mesmo. Então, da próxima vez que sentir vontade de fugir do silêncio, lembre-se: o desconforto é o sinal de que algo em você está prestes a mudar. A solidão não é ausência, é presença de tudo o que é real, de tudo o que importa. Como disse Carl Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E o despertar, assim como todo renascimento, exige um tempo no escuro. Ficar sozinho não é um castigo, é uma volta para casa.